agressivo ou imoral. Ah, só porque eu ia xingar a faculdade agora? Esse comentáriozinho vai ficar salvo também aí, mas você pode xingar a faculdade, mas só se xingar a faculdade assim com os termos bem tranquilos, tá? Bem suave, assim, críticos e bem pomposos. Essa faculdade é uma insolência. Esse tipo de... Sim, o ruim de, tipo, qualquer xingamento que ele é muito polido, ele não expressa exatamente aquilo que quer dizer, porque ele é muito menos preciso, assim, digamos, da tua opinião. Mas, enfim, esses aí, teoricamente, não é uma ofensa, assim, que é Parece perigosa de ser político gravada. xingando um ao outro, né? É. Tipo, é um xingamento da época colonial, assim. Eu vou tentar compartilhar a tela para vocês aqui. Vocês me avisam se tá tudo ok. Deixa eu ver se ele vai perguntar aqui. Perguntou. Compartilhar. Fechou. Vocês estão vendo meus slidezinhos aqui? Sim. Tá começando Vamos a esperar um iniciar pouquinho, que ele agora. demora um pouquinho para carregar. Daí vai muito por causa... Fica meio ruim por causa da chuva também. Não é... Fica mais estável as coisas, até para quem tá no celular e afins, então... Deu? Agora deu. Alguém não está vendo a tela? Quem cala consente? Então, gente, vamos começar. Tá todo mundo ouvindo, né? E tá todo mundo vendo, né? Só alguém diz um ok aí, só para desencargo de consciência. Sim, professor. Fechou, é nosso. Certo. Combinado. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a análise do ambiente organizacional. Isso aqui não é só ambiente organizacional, mas vai envolver todos os ambientes que a empresa está relacionada ou situada de alguma forma. Isso aqui ajuda a delimitar corretamente, digamos, a situação da empresa e dessa forma consegue traçar estratégias que sejam mais condizentes com a realidade dela e não muito perdidas, assim, por exemplo, são menos palpáveis, são menos aplicadas à realidade, então tem mais chance de dar errado. A análise de ambiente é você saber exatamente com o que você está lidando e o que você pode tramar para conseguir obter melhores resultados. Basicamente isso. E aqui. Primeira parte, recapitulando, estratégias competitivas genéricas. Alguém chegou e tentou fazer análise para ver se a sua empresa se enquadra em quê? Alguém? Não. Enfim, só dando assim uma explicação rápida aqui, não sei se todo mundo estava aqui na última aula, mas enfim. A maior parte das empresas vão tentar se enquadrar... Oi? Eu não tava, então não sei de nada. Então tá bom, então é inocente. A maioria das empresas vão tentar competir na diferenciação de uma forma ou outra. Ou em custo esporádico, assim, mas de qualquer forma não vai ser uma estratégia muito bem delimitada. Porque assim, por exemplo, se você trabalha com custo, teoricamente é custo que você vai usar para chamar o teu cliente. Numa loja de varejo é mais difícil você conseguir traçar uma estratégia, isso aqui bem baseada, se você não trabalhar com uma escala muito grande. Se você não trabalha com uma escala muito grande, o que você faz? Normalmente você pega e trabalha com promoções, de maneira que as promoções chamem os clientes para todos os produtos. Então o cliente vai lá, movido porque quer comprar uma coisa barata, mas no fim das contas ele acaba gastando mais. Normalmente as empresas competem por custo, assim, a grande maior parte delas, porque são empresas menores, acabam fazendo esse tipo de estratégia. A diferenciação é mais rara de ser atingido, certo? Tipo, pelo menos a maior parte das empresas, elas tentam ficar no meio termo entre as duas coisas. Então, tipo, ela tem uma coisa que é mais barata e tem uma outra coisinha que ela faz diferente, e essa coisinha diferente acaba tentando, digamos, ela puxa o holofote para essa questão especial para parecer assim que é uma empresa diferente. O problema é que se nenhuma das duas foi feita 100% de exatidão, é complicado você conseguir atingir um resultado que seja muito competitivo. Então, é bom você ter uma estratégia intermediária e bem tranquilo se estiver trabalhando num ambiente que tenha pouca concorrência. Pouca concorrência que eu digo, na cidade inteira tem poucas lojas, assim, que são famosinhas que trabalham esse tipo de coisa. Se for uma coisa mais comum, que nem Araucária, por exemplo, tem bastante farmácia, né? Um bom exemplo, só que farmácia ainda assim é um negócio que tem uma quantidade de barreira de entrada necessariamente grande. Tipo loja de roupa. Loja de roupa é um bom exemplo porque normalmente elas atiram para muitos lados diferentes.
Então, não está bem distribuída ali, o quanto cada uma faz de sucesso perante seu público sem grande destaque. Porque é uma estratégia mais tranquila, você trabalha com YouTube, você vai vender de tudo um pouco e assim consegue manter as contas, digamos. Mas se você focar num segmento bem específico, em algo bem diferente, se der certo, dá muito certo, se der errado, dá muito errado, certo? Isso aqui é o que normalmente se entrelaça ali nas escolhas de estratégias de pequenas empresas. E o foco é muito mais raro de ser atingido, assim. Mas não necessariamente não é tão difícil de se ver também. O mercado B2B tem bastante. Você vai, por exemplo, tem loja só de mangueira industrial. Tem loja que só vai vender rolamentos. Tem loja sobre cada tipo de coisa. Então, ela se torna uma empresa totalmente focada numa especial. Já, normalmente, quando se trata de público B2C, é mais complicado de fazer esse tipo de estratégia muito focada, assim. Tem que ser um negócio que realmente chama muita atenção, por exemplo, uma loja de celulares. Mas ainda assim, como tem muitas lojas de celulares, ela deixou de ser exatamente o mercado de nicho. Tem as lojas de capinha de celular, só que nem Araucária tem uma a cada, sei lá, 4 quadras, se for pegar a região do centro, ali no máximo. Então, apesar de elas terem um foco, elas ainda assim acabam se tornando um negócio comum, por causa que a quantidade delas foi aumentadas. Só que se surgir uma loja de capinha, que faz capinha com a impressão que você quiser, do jeito que você quiser, e corta a película no formato da tela do celular, teoricamente seria um serviço mais de foco, certo? Ela pegaria um público bem específico, ao mesmo tempo também que se diferencia. O foco e a diferenciação são meio parecidos, a diferença só são o tamanho do mercado que eles abrangem, certo? Mas enfim, isso aqui é da aula passada. Hoje nós temos novas ferramentas para serem analisadas. Os slides da terça-feira eu estou deixando com um pouco texto, tá bom? Porque também são ferramentas que normalmente são mais fáceis de serem encontradas, seja na internet ou o que for, para quem não viu por aqui na aula. Já na disciplina, que é a disciplina de amanhã, de gestão internacional, ela envolve muito mais conceitos que é bom pegar e dar uma... escrever eles por extenso, tudo certinho, para evitar que, por exemplo, algo fique confuso e depois não consiga encontrar a informação do mesmo jeito ou algo assim. Então, como lá tem mais conceitos novos, é melhor lá ter mais texto e aqui ficar um pouquinho mais leve. Tudo tranquilo com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Olha, quantos sim simultâneos, isso aí é lindo. Agora vamos lá. Temos 4 ambientes básicos, mas um deles é basicamente a união de 2 dos outros. Então, tipo, ele praticamente não conta com um ambiente individual. Dentro de uma organização, ou pelo menos em volta, onde ela está situada, nós podemos considerar principalmente esses 3 ambientes. Sendo o primeiro ambiente dela sendo o ambiente interno, que é um ambiente que ela tem controle total. Vocês vão ver conforme aqui, digamos, imagine que tem uma seta imaginária, ela vai subindo. Conforme ela se distancia da base, menos controle a empresa consegue ter e exercer sobre determinado ambiente, certo? Então, primeiramente, só para citar, ambiente interno é tudo que está dentro da empresa. Seria aqui que nem exemplos falam, os recursos que a empresa tem, seus funcionários, sua capacidade, seu ambiente físico. É realmente, digamos, a estrutura da empresa e todas as suas capacidades, medir seus recursos. É basicamente isso. É o que é a organização que compõe ela e o que ela controla diretamente. A empresa consegue influenciar, por exemplo, o ambiente operacional, que seria seus concorrentes, seria seus fornecedores e afins. Ela consegue exercer uma certa poder, isso dependendo do poder de barganha que ela tenha, teoricamente. Se ela é um excelente cliente de um fornecedor e ela representa, digamos, sei lá, 50% de tudo que a empresa vende, o faturamento dela vem de você. Então, você tem um poder de barganha grande sobre esse teu fornecedor. Já se você é uma pessoa que está começando um negócio e tudo, e teu poder de compra é insignificante, não insignificante de jeito, é totalmente desprezível, mas se teu fornecedor perder você ou não, ele vai ficar sem dormir à noite, teu poder de barganha com ele é baixo. Então, daqui a pouco você vai ver essas definições corretamente de poder. Mas, enfim, o lance é esse. Se você, digamos, quer comprar, que nem aqui no Brasil, você quer, sei lá, adquirir um serviço de internet, você tem um poder de barganha bem baixo, porque só vai ter, sei lá, algumas empresas, dá para citar, assim, contar na mão quantas empresas e opções cada um vai ter, assim, de acordo com cada um, para poder serviço de internet. Então, nesse caso, a gente tem um poder de barganha fraco para contratar a internet também. Só que em algumas situações ele pode influenciar de alguma forma, pode fazer pressão e outras coisinhas assim, consegue prejudicar um pouco um cliente, um fornecedor, algo assim. Então você tem um poder. Como a gente não tem poder em contratar a internet, teoricamente a gente acaba se sujeitando a sofrer com um serviço ruim.
Então, esse ambiente operacional, ele exige um certo nível de influência, de poder, que alguma empresa vai ter sobre esses agentes externos, mas ainda assim não é um poder absoluto, não é um poder que ela vai exercer, digamos, muita influência, correto? E o ambiente geral é o resto do mundo em volta, que é aquele que a empresa necessariamente não interfere de forma alguma, mas ela está sujeita a todas as forças, que seria decisões políticas, questões econômicas. Acontece que no Brasil agora que o real está muito fraco, isso influencia algumas empresas e assim vai indo. Questões geográficas, por exemplo, própria questão tanto da empresa situada, ou questões climáticas mesmo que podem vir ferrar ela, todas essas questões naturais que podem vir prejudicar o negócio em si. Então, esse ambiente geral, a empresa quase não tem poder nenhum sobre ele, teoricamente não. Se ela tiver muito dinheiro, ela consegue haver novos desdobramentos por meio de lobby, ela acaba influenciando a política de uma forma que necessariamente não é errada, se for tratando de corporativismo, é errado, né? Só que não é ilegal. Seria a melhor forma de definir isso aí. Então, o ambiente geral é muito mais difícil de ser interferido. E para poder interferir, tem que ter um poder econômico muito forte. O ambiente interno, então, é aquilo que está dentro da empresa, ou seja, ela exerce 100% de controle. Quando fala 100%, assuma isso de uma forma teórica, que ela consegue assim, coordenar seus funcionários. Se os funcionários vão obedecer a empresa ou vão se engajar com qualquer coisa que a empresa falar, é outros 500. Aqui depende dela fazer bem o serviço dela. O ambiente externo é a soma, basicamente, do ambiente operacional com geral. Seria um ambiente que a empresa tem pouco poder de interferência. Ela consegue reagir a eles, às vezes consegue reagir melhor que as outras empresas, só que necessariamente ela não está interferindo nele e modificando ele pela sua própria vontade. Obviamente, você lembra que tinha uma seta de poder que ia saindo da base até a parte de cima. Então, do meio aqui, ela teria o maior poder de influência e alteração onde ela está situada, e para cima vai tendo menos. E essa seta, ela acaba, digamos, ficar um pouquinho diferente se a empresa tiver muito poder econômico. O poder econômico faz mágicas em todo sentido. Eu tinha falado para vocês na última aula, eu comentei sobre integração vertical. Integração vertical para trás é uma empresa comprar um fornecedor. Integração vertical para frente é uma empresa comprar um revendedor, um distribuidor, alguém que venda seus produtos. A partir do momento que você tem muito poder econômico, se você, digamos, você pratica essa integração, você consegue ter uma influência muito grande no ambiente operacional. Por quê? Se você, digamos, está comprando alguém que revende seus produtos, você pode dar menos espaço, ter um canal a menos de vendas para sua concorrência. Então, você pegar e, digamos, exercer essa integração vertical para frente e comprar um distribuidor, você pode estar ferrando a concorrência de uma forma. E ainda isso é maior, igual eu disse na aula passada, se você comprar um fornecedor. Se você comprar um fornecedor, você está tirando o suprimento dos teus inimigos. É basicamente a mesma lógica de uma guerra quando alguém sabota as fontes de suprimentos do exército inimigo. É a mesma ideia. Se você compra um fornecedor, realmente tem poder econômico suficiente para fazer isso. Isso não é uma coisa muito comum, tá? Mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Mas por questões estratégicas mesmo. Você consegue ter uma interferência muito maior nesse sistema. Você vai conseguir a prima com valor às vezes menor, às vezes pode ser maior, dependendo da perda de eficiência e afins, mas você consegue enfraquecer a tua concorrência. Então, tua interação e teu poder no ambiente operacional fica bem evidente. Vou botar aqui. Já o ambiente geral é muito mais difícil de você intervir. Só que de acordo com o poder que a empresa tem, o poder econômico dela, fica muito fácil também ela chegar e fazer pequenas modificações aqui. Como ela faz muita pressão, ela, digamos, uma empresa muito grande, ela tem muitos empregos, muitas pessoas dependem dela, ela realmente está inserida na política de várias formas diferentes, ela apoia os candidatos que podem trazer mais recursos para ela, de várias formas diferentes, ela consegue, digamos, influenciar as pessoas em volta, igual a gente viu na eleição passada, essa relação de poder das empresas, tentando interferir um pouco na política aqui e ali, é uma coisa que, tipo, fica bem evidente em período de eleição. Mas, enfim, se a empresa tem muito poder econômico, ela pode chegar e interferir aqui. Mas tá, as empresas que realmente conseguem interagir, interferir nessas duas camadas aqui, são empresas muito grandes. É difícil realmente isso aqui estar próximo de todo mundo de conseguir pegar e utilizar isso aqui para algum cálculo estratégico. Pequenas empresas, elas têm que concentrar muito nessa parte aqui, que é o que nós vamos fazer umas análises aqui para frente, agora nos próximos slides, e ela tem que conseguir se desdobrar, analisando corretamente as oportunidades e as próprias fraquezas, ou no caso, ameaças que vão ter por aqui. Que é isso que a gente vai ver um pouquinho na análise de SWOT, que acredito que vocês já tenham visto a análise de SWOT em alguma matéria, porque isso aqui é muito comum em várias áreas diferentes falarem um pouquinho disso. Mas, enfim,
fazendo uma análise corretamente de como esse ambiente pode influenciar a tua empresa, sabendo que você vai ter pouca ou nenhuma alteração nessa parte de cá, possibilita que você calcule uma boa estratégia que seja mais longínqua, que dure o suficiente até para a empresa crescer e conseguir um resultado suficiente para começar a virar um player maior nessa outra camada aqui de cima. Alguma dúvida nessa parte de cá? Por enquanto, não. Tudo certo? Beleza. Vocês já ouviram falar das 5 forças de Porter? Sim. Vocês ouviram isso aqui em marketing? Acho que foi em TGA, se não me engano. Perfeito. Então vamos analisá-los aqui de volta. Porque Não tenho isso aqui... certeza, só acho. Tranquilo, mas vamos revisar aqui de qualquer forma. Daí vocês também, se tiverem dúvidas do caminho, é só perguntar. Isso aqui é bem interessante, nós vamos utilizar isso aqui para mais áreas mais para frente. Porque isso aqui te permite que você faça uma análise da empresa, dos ambientes que ela se encontra de uma forma muito prática. As 5 forças de Porter são essas aqui. Nós teríamos ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, ameaça de produtos substitutos e poder de barganha dos fornecedores. E, por último, rivalidade entre concorrentes. Essas 5 forças pressionam a empresa de uma forma absurda. E quanto mais poder ela tem diante dessas questões, ou seja, ela é menos afetada por esses fatores, melhor é para ela. Isso aqui a gente vai conseguir ver pensando em alguns exemplos melhores, mas assim que já chegar no final eu volto nesse slide e a gente faz esses cálculos, perfeito? Vamos passar de um por um agora. Ameaça de novos entrantes. O que seria ameaça de novos entrantes? É a chance, ou digamos, a facilidade que novos concorrentes surgem no mercado que você atua. Existem mercados que são quase oligopólios, eles são muito mais estáveis, então, tipo, digamos, a possibilidade de surgir um concorrente que dê na cara dessas empresas é muito difícil. É realmente raro, é um processo, tipo, muito disruptivo. A empresa tem que vir lá de uma startup com uma ideia absurda que dá realmente certo. É tipo essas empresas de pagamento estão surgindo para meio que incomodar um pouco os bancos, certo? Não chega realmente a incomodar, mas a longo prazo, conforme elas vão crescendo, começa a modificar um pouco o cenário. Mas o que realmente seria, digamos, fatores limitantes para dificultar a entrada de empresas concorrentes? Economia de escala. Por exemplo, assim, digamos que eu decido empreender e quero fazer uma fábrica de ventiladores. Só eu vou fazer meus próprios ventiladores. Eu vou pegar e vou fabricar eles por... Quanto será que vai custar um ventilador que eu fabricar? Vai ser absurdamente caro. Primeiro que eu vou ter que realmente pegar todos eles, eu não vou ter escala nenhuma. Eu vou ter que, sei lá, como que eu vou fazer para fazer a parte de plástico que vai em volta dele. Pegar e comprar motor com uma quantidade muito baixa, diretamente ali no varejo. Vou montar eles com todos os componentes eletrônicos, vou ter que soldar tudo à mão, tudo mais. Se o ventilador é vendido por R$ 59,90 no inverno no supermercado, o meu vai sair R$ 599. Somente por todo o trabalho que eu vou levar mais de sei lá quantos dias para montar um, de acordo com o investimento alto ainda. Então, quanto mais uma empresa está inserida no mercado, mais ela tem uma estrutura física, consegue economia de escala, porque os custos fixos dela são muito grandes, ela tem uma estrutura muito grande. Só que isso dilui muito no preço de fabricação unitária. Essa empresa dificilmente vai ganhar uma concorrente nova. Pode surgir uma empresa que já compita com ela, com produtos similares, vir aqui e tentar expandir um novo mercado. Isso acontece. Pode acontecer de uma empresa comprar, digamos, ter uma marca e comprar produtos da China e colocar a marca dela nos produtos da China. É igual você ir, por exemplo, numa loja, supermercado, qualquer loja dessas que tem de eletrodomésticos e ver lá os produtos, tipo, por exemplo, que são da Philco, da Vali, da Philips, ou produtos que são da Britânia, todos eles são quase iguais. Está na cara, assim, que quem fabrica aqueles produtos todos é a mesma empresa, muitas vezes, tá? E depois alguém só compra e recoloca a marca neles. Nesse caso, ainda assim, você consegue entrar ali e conseguir uma concorrência. Mas dificilmente esses mercados, normalmente, tipo, conseguem ser invadidos por alguém do nada e ser balançado dessa forma. Eles têm uma certa estabilidade por ser um mercado bem maduro já. Dificilmente o mercado vai ter economia de escala logo cedo. Diferenciação de produto. Se você tem um produto que ele é único, pode ter produtos substitutos, mas ainda assim, sempre que alguém quiser ter o produto, vai ter que ser você. Necessidade de capital. Às vezes, por exemplo, para você abrir um banco, por exemplo, você não pode abrir um banco com R$1 no bolso. Banco é um ótimo exemplo de um negócio que tem muita barreira de entrada. Por isso que nós temos poucos bancos no mercado, e a cada período que se passa, a cada ciclo de década, normalmente um acabou comprando o outro e acabou ficando ainda menor no mercado.
Agora pode acontecer algumas mudanças, principalmente para essas empresas que estão surgindo por aí. Mas ainda assim é uma mudança muito lenta, os bancos exercem um lobby muito forte, tem muita pressão política sobre essas questões, então é muito devagar esse crescimento e essa flexibilização nesse mercado. Acesso aos canais de distribuição, sempre aquilo que eu tinha falado lá da questão de você comprar um fornecedor. Exatamente essa ideia. Se você detém a fonte, a origem do material, do serviço que você precisa para ter o teu negócio, tua concorrência fica naturalmente enfraquecida. Ninguém está querendo dizer que você não vai vender para o teu concorrente também, mas você vai vender para ele com preço acima do normal. Você vai dificultar a vida dele daquela forma que você puder. Teoricamente, fazer essa pressão não é necessariamente errado, sabe? Você pode fazer isso. Desvantagens e custos independentes de escala. Por exemplo, realmente é difícil você acabar obtendo alguma matéria-prima, ou você realmente é difícil conseguir, sei lá, uma mão de obra especializada para trabalhar naquele negócio. É igual essas empresas que são muito específicas, que normalmente se conhece, por exemplo, um funcionário que fica pulando de uma para outra o tempo todo, de uma concorrente para concorrência, depois ela volta para a empresa que estava antes e assim vai indo. Porque são mercados que as pessoas, digamos, precisam desse know-how para poder trabalhar nele, e tem poucas pessoas. Então, constantemente você fica trocando de uma empresa para outra, porque uma empresa ou outra quer a sua cabecinha que tem esse conhecimento da concorrência, que é ilegal e imoral você passar para a tua empresa nova quando você é contratado, mas você pode trabalhar utilizando esses conceitos. Então, esse tipo de domínio, digamos assim, e necessariamente qualidade do serviço torna-se um negócio muito mais difícil de uma empresa conseguir pegar e entrar nele, porque até ela conseguir montar que as empresas têm maturidade, demora muito tempo. Políticas governamentais, essa questão de realmente ser um negócio muito travado e tem que sofrer, digamos, muitas autorizações para o negócio poder operar. Então, a questão de políticas governamentais, ela realmente interfere bastante também. Por isso que alguns negócios são tão instáveis. Expectativas de retaliação. Isso aqui é uma coisa muito comum, isso aqui já, tipo, ela meio que passa por cima de todas as outras, porque quando a empresa tem muito poder econômico, é fácil para ela ganhar qualquer competição que seja, certo? Ela não precisa necessariamente fazer dumping, ela não precisa pegar e abaixar o preço dela abaixo do preço de custo para ferrar a concorrência. Como ela é uma empresa que já tem um mercado muito maduro, ela já é uma empresa que tem uma estrutura muito grande, já está acostumada a trabalhar em comida escala, se ela chegar uma concorrente nova, ela pode fazer duas coisas, ou baixar o preço dela para um valor muito abaixo do preço de custo da outra, porque ela realmente consegue atender esse preço, ou ela pode chegar e comprar a concorrência nova que surgiu, só para ter o prazer de baixar o CNPJ dela. Uma coisa que não é difícil de acontecer também, e é uma coisa que realmente mantém a competitividade em mercados muito acirrados. Qualquer mercado que seja, certo? Seja uma coisa que seja muito para atender um mercado pequeno, e não chama atenção, ele corre risco de sofrer essa situação aqui. Se você ameaça uma empresa grande, a teoria é que essa empresa grande reage de alguma forma. A melhor forma que existe é ser comprado, né? Porque ser comprado, você sai com dinheiro, tua empresa não fale, você vê a tua empresa lá crescendo, que é o fruto do teu trabalho. É legal ainda, assim, não é tão ruim, sabe? Quanto ter sua empresa retalhada e ter ela falida, porque você não previu que uma empresa grande ia te odiar tanto assim. Alguma dúvida referente à ameaça de novos entrantes? Tudo certo, gente? Tudo, professor. O Guedes contou já um pouquinho para a gente. Fechou. Então, vamos indo para o próximo. Poder de barganha de fornecedores. Isso acontece quando, digamos, realmente o fornecedor tem um poder muito grande sobre a empresa que tem que comprar dele, ou seja, vai ter dificuldade tanto de conseguir uma prima, vai ter dificuldade de conseguir comprar para um preço melhor e poder, dessa forma, praticar um preço no mercado melhor. Então, é uma situação complexa. Isso acontece quando tem poucos fornecedores, o comprador não é importante, no caso, tipo aquilo que eu tinha falado, a tua participação dentro do faturamento da empresa é pequeno, então você não consegue exigir condições melhores para ela, nem um serviço diferenciado. O produto do fornecedor é importante insumo para o produto do comprador, isso acontece porque da mesma questão, se você não comprar dele, você não consegue comprar de outro. Os produtos dos fornecedores têm altos custos de mudança, então, por exemplo, você tem uma fábrica de automóvel, você contrata uma empresa para fabricar uma peça específica para o teu veículo. Não, digamos assim, você fez um contrato com ela, esse processo demorou um longo prazo de projeto até chegar e realmente se tornar realidade, fica muito difícil para você trocar simplesmente e ter um fornecedor. Então, nessa situação, você acaba engolindo mais sapo. E o fornecedor pode fazer a integração para frente. Se você consegue realmente incomodar o fornecedor a ponto dele te comprar, isso também não é necessariamente uma coisa ruim.
Isso aqui é política de ser comprado, nesse tipo de sentido aqui, empresarial. Se você realmente consegue um bom preço para a sua empresa, isso vale muito a pena. O case mais óbvio disso é o caso do Facebook, o Instagram e o WhatsApp e afins, que a ideia é ter domínio em todas as redes sociais. Você cria uma concorrência que consegue incomodar um pouco, fica muito difícil de você conseguir ali concorrer sem ser vendido ali na prática. O TikTok tá aí, tá lutando, vamos ver o que vai dar essa novela. A ideia de ser proibido nos Estados Unidos e tudo mais circula em volta dessa mesma situação. É uma questão de domínio de um mundo inteiro, teoricamente, que só é envolvido por uma única empresa. A partir do momento que surgem mais concorrentes, teoricamente, fica mais difícil uma empresa escolher qual caminho, qual canal de publicidade ela vai utilizar. Então, por isso que vale muito a pena ter o domínio da atenção de todo mundo, que isso deve gerar o quê? Acho que, em média, uma pessoa deve passar 2 horas por dia, talvez, vendo rede social e WhatsApp. Se for ver isso aí, 2 horas por dia da população quase inteira, é muita gente, né? Porque a boa parte da população nem tem acesso ao Facebook, que é o caso dos chineses lá. Mas, enfim, tem uma porcentagem razoável da sociedade, da humanidade aí, tipo, é realmente impactante, isso faz bastante diferença. O poder de barganha dos clientes, ele ocorre quando há poucos compradores ou as compras são muito grandes em relação à venda do vendedor. É aquela situação de uma empresa que ela realmente representa muito do faturamento do seu fornecedor. Então ele tem um poder de barganha grande. Então a questão de clientes pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. As compras representam fração significativa das vendas do fornecedor, mesma questão. Produtos são indiferenciados. Então você não tem um produto que realmente está optando por uma estratégia genéricas, lá como eu falava no passado, por exemplo. O produto não é diferente, o produto não é mais barato que a concorrência, e o produto não atende uma necessidade específica. Então, você tem pouco poder de barganha. Pode escolher facilmente entre marcas diferentes, que ele não vai ser prejudicado por essa escolha. Os lucros dos compradores são baixos. O comprador pode fazer a integração vertical para trás. Então, realmente, o comprador realmente consegue comprar, no caso, quem está vendendo para ele. Então, é um poder de barganha forte. E o comprador tem muita informação. Isso aqui é meio polêmico, falar a questão do comprador tem muita informação. Mas se o comprador realmente tem toda essa noção, por exemplo, do poder que ele realmente exerce sobre um fornecedor dele, sobre um vendedor para ele, ele realmente consegue pegar e pechinchar questões melhores. Ele sabe, por exemplo, quanto realmente o fornecedor acaba aceitando baixar o preço, se ele for pressionando e negociando por ali. Então, essa questão do comprador ter muita informação é um ponto fraco para as empresas de uma forma ou outra. Ameaça e produtos substitutos. Produtos com funções similares limitam os preços que a empresa pode cobrar, porque se você pode optar entre A ou B, que ambos fazem a mesma função e facilitam a vida da pessoa da mesma forma, então é complicado porque, apesar de não ser concorrentes diretos, ela vai ter dificuldade ali em praticar um preço maior do que o produto substituto. E produtos com melhor relação preço-desempenho relativos aos produtos atuais da indústria. Essa questão do produto substituto ela é meio complexa. Tem coisas, obviamente, que são fáceis de ser verificadas, mas tem coisas que entre si de uma forma complexa, que, necessariamente nem são produtos tão substitutos assim, mas são as concorrências que ocorrem. Por exemplo, a escolha entre pegar e fazer uma pós-graduação e comprar um carro, certo? Você pode escolher, por exemplo, pegar, eu vou fazer uma pós-graduação que custe R$800 por mês, ou posso trocar meu carro e posso fazer um financiamento e pagar R$800 por mês de parcela. Esses produtos, eles concorrem entre si de uma forma indireta. Isso aqui é uma relação bem complexa de ser olhada, porque, a necessidade básica que está sendo atendida, muitas vezes, é uma questão de satisfação pessoal, e não é uma coisa que está tão observável. Então, você está concorrendo, às vezes, com situações de prioridade de compra daquela pessoa, certo? Você está vendendo, digamos, um alimento que ele é simplesmente supérfluo, um alimento, por exemplo, um doce, ou realmente a pessoa pode estar precisando comprar roupa nova. Esse tipo de relação tem que ser analisada, apesar de ser uma coisa totalmente... Não é totalmente, mas é muito difícil de ser prevista. Então, existe essa relação também, que seria, no caso, de produtos que não necessariamente substituem entre si, mas diante da escolha do cliente, um interfere na do outro. Essa é uma questão de, por exemplo, escolher entre a faculdade e trocar de carro, que se for ver é uma escolha bem relevante na vida das pessoas. Às vezes a pessoa está cansada de estudar ali e quer comprar um veículo. Mas no fim das contas, muitas vezes, ambas essas questões vêm na questão de satisfação pessoal e sem fornecer necessariamente para a pessoa um benefício palpável, tipo uma promoção na empresa ou algo assim. Muitas vezes ela vai melhorar, digamos, a forma que ela é percebida. Então, entender como que teu produto atua na mente do teu cliente e o que isso faz, digamos, ele realmente querer comprar,
é uma estratégia interessante para tentar ver como que você pode pegar e linkar publicidade e afins de uma forma que você consiga pegar e atrair esse cliente de volta para você. Por exemplo, se a empresa, se uma faculdade sabe correndo com a compra de um carro, ela pode somente chegar, fazer um comercial de alguém com um carro imensamente caro e falar, nossos alunos aqui tiveram um aumento de renda superior a 80% após fazer nossos cursos. Obviamente tem que ser pautado em realidade aquilo que ela for utilizar, mas você consegue fazer uma publicidade direcionada de maneira que você pesca essas pessoas que estão em um dilema de escolha o que vai comprar de um lado ou de outro. Esse tipo de relação é bem interessante. E, Professor, pergunte. na verdade, assim, é um exemplo que eu vi, se eu não me engano, foi o dono de uma marca de óculos, só que eu não lembro exatamente qual. Aham. E ele falou esse ponto que você tocou agora, assim, que a concorrência para ele não significava que as pessoas fossem escolher outra marca de óculos, a não ser o dele. Mas Sim. todos os outros produtos que tem, por exemplo, em um shopping com a mesma faixa de preço, pode ser uma concorrência, como você disse assim, indireta, mas pode ser também. Uhum. Às vezes a Interessante. pessoa vai comprar um óculos de sol para presente, mas prefere comprar simplesmente um perfume ou uma blusa, enfim. Então Aham. acaba com concorrência indireta, outros produtos. Sim. Isso é interessante de ver, por exemplo, dentro de um shopping, porque o ticket que alguém vai entrar e comprar no shopping, às vezes a pessoa realmente planeja a compra e sabe que ela vai querer. Mas às vezes a pessoa vai, por exemplo, num período que sabe que tem promoções, ou às vezes vai escolher um presente para dar para alguém, e ela não tem uma noção totalmente concreta do que ela quer comprar. Então, por exemplo, que no caso do óculos, a pessoa pode optar em dar, por exemplo, uma peça de roupa para alguém que ela conheça, ela pode optar por dar um óculos para alguém que ela conheça, ela pode optar por dar um presente qualquer, tipo uma garrafinha de água, sei lá, alguma coisa assim para alguém que ela conheça. Então, ali dentro, tipo, o céu é o limite de quem vai comprar o teu produto. Você, teoricamente, tipo, dificilmente alguém vai entrar, por exemplo, numa loja de presentes, que nem a Imaginarium, por exemplo, e vai saber exatamente o que ela quer comprar lá dentro. Tipo, muitas vezes a pessoa vai lá para comprar um presente, mas o que ela vai comprar? E se a pessoa tem lá comprar um presente, se ela vê no caminho até a loja outras opções, ainda assim vai ser válido também. Então, às vezes, a concorrência realmente ela não parte de alguém que vende o mesmo produto que o teu. Às vezes, alguém que vende uma coisa completamente nada a ver pode chegar e absorver a tua compra. Porque a pessoa, quando vai numa loja grande assim para comprar um presente, ela tem um ticket que necessariamente não é para um produto específico. Ela quer gastar, tipo, R$50 num presente, ou R$100 num presente. Nessa situação, qualquer coisa concorre com qualquer coisa. Então, às vezes, você chamar a atenção e ter a publicidade lá indicando que teu produto, por exemplo, é o melhor presente para se ter, ou qualquer coisinha assim, de uma forma que já seja visível, perceptível para todo mundo, você consegue ganhar compras de outras concorrentes, você nem imagina quem são. Isso é bem interessante e é divertido. É verdade esse ponto que ele tocou mesmo, assim, que mesmo que sejam concorrentes indiretos dele, mas as pessoas têm têm liberdade de escolher os produtos. Por Uhum. exemplo, o óculos seria uma opção de presente, mas, digamos, tem lá um kit da Boticário pelo mesmo preço, ou enfim, Sim. outras concorrentes assim, dessa forma. Uhum. Mas é legal, professor. E é interessante. Porque normalmente ele fica meio com uma certa miopia em tentar analisar quando você vai tentar ver um ponto estratégico, assim, de o que você vai partir ou o que você deve prestar atenção. Às vezes, as opções são muito maiores do que você imagina. E até mesmo, digamos, pelo que você é afetado. Isso é bem interessante. Esse marketing de varejo, assim, é bem louco. Então, Verdade, verdade. Por sim, exemplo, assim, uma vitrine atrai muito, alguma promoção, algo, um sim. produto novo, uma Uhum. divulgação interessante, sempre pode atrair mais, né? Com certeza. A parte de neuromarketing, né, análise sobre isso, assim, do shopper marketing, que é a ideia de como se vai atacar uma pessoa que está indo num lugar comprar coisas aleatórias, tipo fazer compra no supermercado. E a forma que você consegue perceber o que aquele cliente, aquele shopper, no caso, né, que é falado que a pessoa que está indo comprar, mas necessariamente talvez não seja para ela o produto. O que chama a Aham, atenção e faz ela perceber que é melhor, digamos, para quem está comprando aquilo, do que outras empresas, por exemplo. entendi. Isso é bem louco, por exemplo, que você vai ver, por exemplo, o Danoninho da vida. Dificilmente, não é difícil, né? Acontece, mas, por exemplo, normalmente é uma mãe comprando para um filho. Esse é o cenário, digamos, que o marketing normalmente é até direcionado para esse caminho. Então você Aham, tem que conhecer certinho quem encantaria essa mãe, de alguma forma, o que ela estaria olhando. Daí se escreve lá na capa do produto vitaminas e tudo
o que aquele produto faz bem, por exemplo. No comercial é a mãe lá levando um panoninho para a criança, e a criança fica toda feliz, assim, cheia de amores pela mãe. Essa tecnologia manipulativa atrás do tipo, quem tá indo comprar algo para agraciar alguém é bem interessante, porque a concorrência nesse mercado é muito ampla. Verdade, verdade. Legal, professor. Valeu, obrigadão, hein? Disponha. Obrigado pela explicação. Imagina, estamos aí para isso aí, para gerar essas discussões. Valeu. E a última força seria a rivalidade entre concorrentes. Os concorrentes são numerosos e equilibrados. É aquela questão da concorrência perfeita. A partir do momento que tem muita empresa concorrendo junto, tudo se equilibra, os preços ficam nivelados, a qualidade tem que atingir um patamar médio ali para poder continuar sendo vendido. Então, é complicado uma empresa conseguir ganhar muito mais pelo que ela está investindo. Baixa taxa de crescimento da indústria, o número de clientes é fixo e constantemente está entrando concorrência, então vai diluindo. Isso aí é complicado. É mais ou menos o que aconteceu com o táxi Uber, se for ver. As pessoas que utilizavam o transporte do táxi acabaram meio que sendo divididos por quem usa Uber. E o mercado do Uber, por outro lado, aumentou um pouco mais e pegou um pouco das pessoas que pegavam, digamos, ônibus a curta distâncias. Então, é complicado quando o mercado começa, digamos, a ficar se fracionando mais. Custos fixos altos custos de estoques. Essa relação aqui indica que você não consegue trabalhar com muitas promoções, tá? Você não consegue brincar muito com o seu preço, porque é um mercado difícil de você atuar nele. Você não tem muita margem. Capacidade produtiva alta, altas apostas estratégicas, altas barreiras de saída. As apostas estratégicas, é interessante que são estratégias que você está pautando uma probabilidade que não é muito grande de tudo dar certo. E altas barreiras de saída seria o oposto das barreiras de entrada. Então você pagou para entrar e reza para sair. É basicamente essa mesma lógica. São empresas que, por exemplo, para abrir um negócio, ele é fácil, só que para você conseguir fechar aquela empresa, conseguir sair dela, você acaba juntando muita responsabilidade e fica difícil até mesmo você pegar e revender a tua empresa. Por exemplo, você trabalha, tem muitos funcionários, e você quer vender teu negócio, quer fazer uma modificação muito grande, e o sindicato pode vir e te podar e impedir que você demita as pessoas e tudo mais. Então, barreira de saída também é uma questão complicada, porque às vezes não é tão difícil entrar no negócio, mas se torna muito difícil ela conseguir modificar esse negócio depois, ou sair dele. E competidores diversos. Aquilo que ele estava falando agora há pouco da questão do shopping. Se você está concorrendo contra alguém, por exemplo, você vende óculos, e não está concorrendo somente com quem vende óculos, é uma coisa muito complicada. É difícil você realmente conseguir pegar e moldar uma estratégia que consiga pegar e abranger todas essas empresas e conseguir estar sempre ligado, antenado em todas elas para já conseguir reagir imediatamente sobre o que elas fizerem. Sem contar até que fica impossível, de certa forma, você conseguir contornar. Porque a publicidade é uma questão complicada. Se você, por exemplo, tentar pegar e fazer uma campanha no Facebook e no Instagram e pegar e impulsionar qualquer publicação que seja, uma vai acabar canibalizando a outra. Então, normalmente, você vai ser mais fixa a partir de um ponto, de um valor que você queira passar, e vai focar nele. É difícil você reagir a várias forças distintas simultaneamente, utilizando a publicidade como arma. Então, é bem complicado. Quanto mais concorrência você tem, de maneira, principalmente quando ela é indireta, e você não consegue, digamos, reagir facilmente a isso, é muito complicado para a empresa. Isso é um sinal de grande concorrência. Então, em geral, as 5 forças de Porter é isso aqui mesmo. A questão que tem que ser sempre feita é, por exemplo, se você quer entrar no mercado, você tem uma empresa, e tentar analisar como que a tua empresa está situada no meio desses 5 poderes. Você vai ver se a tua empresa tem muita concorrência, você vai ver se você consegue, por exemplo, cobrar com uma margem de contribuição maior dos seus clientes e consegue manter as vendas com eles dessa mesma forma. Você consegue pechinchar, digamos, seus fornecedores, você realmente é um player grande no mercado, você compra muito deles, então você consegue pegar e exercer uma pressão maior sobre eles para conseguir preços melhores e aumentando ainda mais sua margem, te dando ainda um poder maior de barganha com seus clientes. Isso é bem divertido. Ameaça de novos entrantes. Isso aqui é bem complicadinho, mas você consegue pegar e interferir nisso aqui de certa forma, principalmente em cidades menores. Se numa cidade pequena, por exemplo, você já é uma pessoa, tem uma empresa muito madura, mas realmente é uma cidade pequena, e você quer que a tua concorrência não entre, ou você tem alguma coisa, por exemplo, que a legislação municipal possa fazer para travar a concorrência, você ainda consegue fazer esse tipo de pressão.
por exemplo, sobre um caso de uma lanchonete não, né, de um cara do interior, que ele tinha, se não me engano, 3 ou 4 restaurantes. E naquela cidade interior do Paraná, ele era a única pessoa que detinha esses 4 restaurantes, eram todos os restaurantes que tinham naquela cidade. Logo, a moda do food truck começou a vir depois de 2010, assim, começou a pegar no Brasil com força. Acho que aqui na região de Curitiba e região começou a vir mais lá por 2014, por aí, que daí surgiram o Cadore, todos esses food park que tem por aí. Agora temos o Vila Rigas, aqui, assim por diante. Lá no interior, o pessoal, assim que começou a surgir, o pessoal começou a montar van para tentar trabalhar. E esse dono de restaurantes fez um lobby com a prefeitura para não dar alvará e autorização para essas empresas trabalharem lá. Realmente conseguiu bloquear as autorizações de trabalhar com, não digo assim um carrinho de pipoca, mas, por exemplo, ter uma para fazer hambúrguer. Eles realmente conseguiram barrar isso aí, utilizando o poder ali do lobby, do corporativismo dentro da política. Então, quanto mais poder uma empresa exerce sobre essas regras do jogo, melhor é para ela manter sua estabilidade. Isso é errado porque qualquer coisa que se for ver na questão do avanço por quantidade de pessoas no mercado, competitividade, liberalismo em si, isso vai contra todos os princípios, porque você cria um protecionismo em torno de si mesmo que não preserva os interesses do consumidor, e sim os interesses próprios do indivíduo. Mas para empresas... Oi, pode falar. Não tem nada comprovado, mas eu tenho praticamente certeza que a antiga gestão tinha alguma coisa contra quer dizer, tinha algum contrato, alguma coisa meio que por baixo dos panos com o Condor. Certeza. Porque Eu não vou... não entrava nenhum mercado grande. Era só o Condor, só o Condor. Sim. E, ironicamente, assim que trocou o governo, já abriu mercados novos, né? E, tipo, não foi uma coisa assim, lenta, assim, não. Depois de 4 anos sem tal governo, do nada começou a abrir mais um mercado. Deu pouquíssimo tempo depois, já tinha 2 mercados de redes relativamente grandes, né? O Max é bem grande aqui em Araucária, e o Harger, ele pega bem essa região da Grande Curitiba, e tem não sei quantos mercados tem, mas é fácil ver, por exemplo, a Tamandaré, Colombo, tudo. E do nada, os 2 chegaram aqui e se implantaram bem rápido e começaram a trabalhar. Dá para sentir que tipo, já era o interesse deles antigamente, só não era facilmente liberado. Mas, realmente, aí, esse ponto de vista que, tipo, não se tem provas necessariamente, mas sabe-se que é mais ou menos assim. Mas que com certeza havia um certo nível de pressão por parte do Condor, até mesmo porque na época ele já tinha 2 Condors, a questão só que um mudou mais lá para o final da Arquelau. Mas já existia já uma série de empregos, era fácil, de certa forma, uma pressão sobre isso. Tanto que outros mercados aqui de Araucária conseguiram se manter estáveis, mesmo cobrando preços altos e tudo mais. Podem ver esses mercados que, tipo, são supermercados, mas não são de grandes marcas. Eles sobreviveram muito melhor no passado do que provavelmente estão passando por hoje, assim. Mas, enfim, esse progresso tem um custo, mas de qualquer forma, para o consumidor acaba sendo mais vantajoso ter maior concorrência. Tanto que eu acho que quem faz compras aqui em Araucária nunca viu tanta promoção simultaneamente, ou preços, digamos, ainda melhores nos mercados. O Condor sempre acabou cobrando um preço mais alto. E sim, às vezes as barreiras de entrada para um lugar em específico acabam sendo maiores do que para outros, principalmente para essa relação política. É difícil, assim, dizer que as pessoas não agem, digamos, de certa forma, por um interesse uma hora ou outra ali. E principalmente esses detalhes, que é onde está realmente o poder municipal, é muito mais fácil ver isso, às vezes, em cidades menores do que em cidades grandes. Porque em cidades grandes que é difícil você justificar, tipo, não uso indevido poder, mas o uso de poder focado para essa questão, para, digamos, privilegiar uma empresa diante de outra, assim. Mas o ruim é que a gente realmente não tem prova desse tipo de coisa. Professor. Oi. Mas realmente, igual o Lucas falou, assim, já era um assunto bem discutido mesmo, que o poder municipal prendia muito, barrava que outros mercados entrassem. E daí, que mudou a gestão mesmo, a gente não sabe, né? Enfim, mas depois que entrou a nova gestão e abriram os outros mercados, o Condor já sabia que as vendas iriam cair drasticamente, então eles até criaram aquela estratégia lá de Clube Condor, né, para você ter mais desconto, enfim. Sim. Começou a vender como se fosse no atacado também. Sim. Tem aquele Max Contemporânea, né, que é da marca deles, que foi lá do terminal ali.
Aham, verdade. Eles tentaram reagir. É engraçado ver, assim, tá de fora e não tá participando dessa briga, que você fica vendo as brigas entre as empresas. Eu me lembro que daí o Condor criou essa marca, Max Contemporânea, não sei se já é uma marca deles mais antiga ou o quê, realmente nunca fui atrás dessa informação, mas eles criaram o nome Max justamente para dar uma seguida ali na concorrente da Max mesmo. E eu me lembro até que tinha outdoor falando, a verdadeira Max está em Araucária. Daí eles ficam fazendo essas briguinhas, é muito divertido pra quem tá de fora. E também, logo quando abriu o Max ali, tinha concorrência de preço muito com o Condor e o Max, né? Tipo, 1 centavo de diferença da banana de um mercado pro outro. É verdade. São bem Tinha apelativos. Tinha os panfleteiros na frente do Max, Sim. entregando o panfleto do Condor. Isso é muito engraçado, tipo, se pá, até hoje ainda esse tipo de coisa acontece, não é uma questão só que foi mais no começo. Se você passar ali na BR, você pode olhar para os dois lados, né? Obviamente olhando para frente para não bater o carro, mas você vê ali, tipo, promoções do Harger e do Condor, e parece que elas estão brigando entre elas, assim, porque, tipo, muitas vezes são os mesmos produtos que estão escritos dos dois lados, tem alguns que ganham de um lado diferente do outro, e elas competem ali entre si. É verdade. Ela falou, às vezes, por centavos ali, uma coisa bem insignificante, assim, e eles estão ali brigando, né? Sim. E, tipo, tem produtos específicos, se for ver, que um sempre vai utilizar e tentar ganhar. Eu já vi muitas pessoas falarem que o leite no Condor é mais barato do que no Max. Então, Isso é verdade. Então, eu não sei exatamente, tipo, o que acontece para interferir, assim, para eles terem, digamos, uma flexibilidade maior em determinado produto, se é uma escolha deles ou não. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa acaba indo mais no mercado, porque a pessoa compra, digamos, bastante leite de uma única vez e vê o que está diferente lá no preço do Condor, vai lá no Condor, compra essas coisas, daí quando vai lá na frente, perto do Max, acaba comprando no Max também, e assim acaba indo mais no mercado cada compra que vai fazer. É que eu acho que ganha no Condor é a questão deles ter açougue, né? Como o Max é só por exemplo, carne a vácuo, é que tudo bem que pra ti não faz muita diferença. Não, pra mim não. Mas pra quem come carne... Sim. Não, o Condor tem uns produtos interessantes vegetarianos lá. Se bem que o açougue do Condor é um terror, porque as carnes do Condor meu Deus. Eles ganham daí quando a pessoa tá precisando comprar alguma coisa, tipo, a pessoa tem pouco tempo, né? Ela vai fazer compra numa única tacada e precisa que tenha tudo que ela precisa num único lugar. Daí nisso ela consegue levar uma vantagem diante da concorrência, né? Porque para ela é mais prático. O diferencial do Condor, professor, que eu achei assim também é que eles têm os postos de combustível, né? Então, quem tem o Condor pode abastecer com mais desconto. Então, isso também agrega no valor deles, né? Sim. Eu só acho que eu não sei, na verdade, porque às vezes a empresa vai ter um planejamento excelente por trás e a gente não consegue pescar informação nenhuma. Mas, tipo, se eu fosse eles, porque assim, se você fizer o cadastro no Clube Condor, você consegue abastecer com desconto. Mas você necessariamente não precisa estar ativo comprando no supermercado para ter esse desconto. Você fez o cadastro uma vez e você consegue comprar gasolina mais barata. Eles deveriam linkar isso aí de uma forma um pouquinho melhor. Por exemplo, se você fez compra no Condor esse mês, você consegue abastecer lá com desconto, sabe? Se você fez uma compra de no mínimo, sei lá, R$50, teu cadastro, digamos, vira Silver, e daí você consegue pegar e comprar gasolina com tanto por desconto. Você fez uma compra de R$500 no mês, você vira Gold e consegue comprar com tantos por cento de desconto, sabe, combustível. Se eles conseguissem linkar melhor toda essa controle que agora tem, essa fonte de dados, que é o cadastro de não sei quantas pessoas simultaneamente que tem o cadastro no Clube Condor, eles iam ter uma vantagem competitiva bem interessante de brincar relacionando um estabelecimento com o outro. Mas eles fizeram, de certa forma, uma boa base. Eu só até agora não vi necessariamente eles utilizarem. O mais amarrado que eu vi eles tentarem fazer foi um tiro no pé, que eles tentaram, em vez de ser o desconto pelo Clube Condor, fazer o desconto pelo cartão de crédito Condor. Então eles chegaram e tentaram impor isso. Eu me lembro que essa estratégia durou uma semana, e foi imediatamente que o Max chegou em Araucária. Então, eles chegaram, e assim que o Max realmente se instalou, eles já tinham feito o cadastro com o Clube Condor, desde a época que o Harger estava chegando. Daí, do nada, chegou o Max, eles esperaram um tempo e lançaram essa obrigatoriedade. Não lembro se foi um pouquinho antes ou foi depois agora. Mas, enfim, eles queriam obrigar você a ter o cartão
de crédito Condor para ter um desconto X lá. Que daí você poderia parcelar a tua compra em não sei quantas vezes. Tinham outros benefícios. Mas sei que o povo ficou brabo e do nada eles voltaram atrás. Hoje em dia não existe mais essa questão de ter um desconto por ter o cartão Condor. O Clube Condor ainda é imperativo. Eu acho que está demorando muito assim para realmente criar alguma coisa que seja mais... que apresente um valor maior para o consumidor. Porque o desconto do Clube Condor dificilmente se para e pensa assim, nossa... eu sou cliente Clube Condor, eu tô pagando mais barato que todo mundo que tá aqui. Porque quando você tá no mercado, você sabe que quem tá ali com você no Condor é cliente Clube Condor. Eles deviam criar um sistema de pontuação, nem que fosse por coisa que ninguém recebe nada, quase, tipo, sorteios. Você pega, junta tantos pontos por cada vez, e no final do ano, você tem X cupons para concorrer a um sorteio. Uma coisa bem mais distante, assim, mas poderia talvez funcionar bem para tentar fidelizar mais as pessoas. Esse tipo de promoção acaba ajudando bastante. Só que eu não sei se é por causa que diminuiu muito o faturamento deles, eles chegaram e estão evitando fazer qualquer campanha diferente para não chamar acostumados os clientes, alguma coisa assim. Mas eles podiam pegar e amarrar talvez mais as coisas. O problema é que a partir do momento que eles amarrarem, eles correm o risco, se der errado a estratégia, eles pegarem e perderem alguns clientes por muito tempo, tipo, fazer igual eu falei no posto ali, obrigar que você tenha feito uma compra de no mínimo tantos reais naquele mês, para poder abastecer a gasolina com desconto no posto Condor. A partir do momento que o cliente for lá abastecer, quiser pagar o preço mais barato e o frentista não deixar porque ele não fez a compra, isso já vai repercutir de uma forma bem ruim que é capaz de você perder um cliente para sempre ali. Então, é complicadinho se for ver. Tá na posição deles, mas eu acho que também não fazer nada é muito pior para eles, porque continuamente vai diminuindo cada vez mais ali o poder deles no mercado. Professor, Oi? até você tocou um assunto legal, assim, de unir as duas coisas, né, o mercado e o posto, enfim. Eu acho até que em Araucária não tem mesmo o posto do Condor, mas eles poderiam trazer para cá também e fazer uma união mais forte, né? Entre o Poderiam. mercado e o próprio... Com certeza. Tem um posto Condor lá na Avenida dos Araucárias. Perto da Faceara ali tem um posto Condor. Esse posto já sim, faz é tempo que verdade. tá ali? Mas quase um ano, né? Então, seria bom mesmo. Seria bom fazer essa união do mercado junto com a parte do combustível, enfim, fazer alguma estratégia que seria bem vantajoso para eles. Eles iam fazer na verdade, tem um projeto que era para fazer ali no Capela Velha, um Condor novo e já com o posto junto. Só que eles estão com um problema na autorização por causa, acho que o local que foi comprado não é permitido fazer a parte de combustível. Aí por isso que não foi dado início às obras. E o Interessante. Mofata ele também tem posto, só que é lá em Fazenda Rio Grande só. Interessante. O bom é que com toda essa concorrência, provavelmente já vai ser beneficiado de alguma forma ou outra. E seria realmente interessante se eles trouxessem esse marketing tentando pegar e vincular uma coisa a outra, para realmente ter uma justificativa de por que você vai preferir comprar naquele grupo ou não. E realmente fazer a instalação de posto de gasolina é cheio de burocracias. Até a questão do próprio terreno em si, ele tem que seguir os parâmetros, ser um terreno que tenha tais características, preferencialmente de esquina. Se eu não me engano, ele tem que ser um terreno próprio e tem um monte de questões, até pela questão da perfuração mesmo, tem muitas regras. Isso aí é um bom exemplo de barreira de entrada, porque não é só muitas vezes você ter o dinheiro, tem muitas particularidades desse tipo de negócio que você tem que atender antes de conseguir chegar e entrar nesse mercado. Mas tomara que saia. Quanto mais concorrência que tiver em Araucária, é melhor para todo mundo. Principalmente porque o preço da gasolina aqui em Araucária é bem alto. Se comparar aí as redes que tem aqui internamente com as empresas, assim que você chega em Curitiba, ali, por exemplo, no Pinheirinho, você vai ver uma diferença gritante dos próprios postos Condor mesmo com os postos que tem aqui em Araucária. Dessas bandeiras loucas. O preço do Condor não tem, né, professor? Oi? E para bater o preço do combustível do Condor não tem. Não. É o melhor preço, sim. Com certeza. Querer torcer para isso ser uma coisa boa, sem não ter nada com a gasolina deles. Mas eu abasteço lá e, tipo, realmente o preço deles é melhor. Às vezes a diferença de centavos, só que se for somar ao longo do tempo, compensa, né? Em Araucária... Do posto de Araucária é meio zoado. Sim. Meio zoado.
Sim. Mas E o posto tipo... deles, professor, é mais assim por fachada, assim, fachada que eu digo é mais para abastecer a frota deles mesmo, né? Então o foco não é chamar tanto cliente, assim, é mais por causa da frota. O foco é o mercado, né? Sim. E mesmo assim o preço é o melhor. Com certeza. A vantagem de você atuar em vários diferentes é você conseguir pegar e linkar e conseguir passar o valor de uma coisa para outra. Querendo ou não, as pessoas sabendo que a gasolina do Condor é um pouco melhor, de certa forma elas acabam associando de uma forma um pouco indireta ali que os preços do Condor são mais justos e algo assim. Só que seria melhor se eles conseguissem integrar melhor essa campanha mesmo. E, na verdade, não é só combustível, né? Nesse exemplo do Condor, porque tem vários produtos, tipo, tem macarrão, tem vários produtos assim dentro do mercado que são da marca deles também, né? Sim. Eles têm, tipo, a própria marca para alimentos e tudo afins. Que, obviamente, se não me engano, a Condor, não me lembro de quem que ela comprava, mas ela sempre comprou de, tipo, empresas boas esses materiais que ela reembala. Então, tipo, passa um certo de confiança e o preço é mais em conta. Oi? Eu sei que o café deles é a Damasco que faz. Interessante. Então, tipo, normalmente essas empresas realmente escolhem grandes marcas para fazer os produtos representados para eles ali. E pode ser não ser, digamos, a melhor qualidade possível, mas ainda assim, no custo-benefício, quase sempre vale a pena optar pela marca do mercado. Tem coisas, assim, que tem que olhar duas vezes, né? Não dá para usar isso como uma máxima, mas realmente acaba sendo vantajoso. Então, o Condor tem muito potencial, podemos concluir aqui da conversa. O ruim é que, tipo, eles demoram, parece, um pouco para fazer ou realmente se posicionar de alguma forma. Eles parece que agem só sob pressão. Nem parece assim ser uma rede tão grande quanto é, porque aqui em Araucária, pelo menos, assim, eles demoraram muito para reagir com qualquer coisa, assim, tipo, e realmente fazer alguma ação. Isso é complicado, porque às vezes daqui a pouco acaba chegando mais uma empresa grande e acaba diminuindo ainda mais o mercado. E daí fica mais difícil agir de qualquer forma. Mas para nós, consumidores, tomara que saia esse posto Condor logo bem aqui no meio da cidade, bem no lado do Fiala e do Xodó, só para pegar e equalizar os preços deles ali, da melhor forma possível. Isso seria com certeza bem divertido. Vou pegar aqui. Para hoje, gente, agora já é 8h20, mas foi bom que a gente fizemos uma discussão aqui sobre o mercado local e conseguimos explorar alguns pontos de vista bem interessantes. Eu trouxe uma última análise que com certeza vocês já conhecem, isso aqui, qualquer lugar fala disso e tudo mais. Todo mundo já ouviu falar da análise SWOT? Sim. Perfeito. Isso aqui todo mundo já ouviu. Todo mundo sabe o que significa as forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e afins. Eu vou falar então delas aqui. Eu até coloquei aqui nos slides alguma diferencial, mas igual, como vocês já tiveram aulas de marketing afins e essa disciplina se comporta muito parecido com o marketing em vários tópicos, e então vamos atuar mais como uma revisão. No análise SWOT, a gente vai ter aquela mesma questão do ambiente, dividindo em duas partes. Nós temos forças e fraquezas dentro do ambiente interno, que você vai ver realmente o que a tua empresa tem vantagem e desvantagem perante como ela opera. E nós temos oportunidades e ameaças, que seriam principalmente relacionadas ao ambiente externo, certo? É importante uma empresa fazer uma boa análise disso aqui antes de começar qualquer negócio, antes de optar por qualquer estratégia que ela decida. Mas quando se fala isso aqui, normalmente a gente consegue pensar e montar isso aqui em 5 minutos. Mas uma análise SWOT feita deve demorar pelo menos um mês, assim, se você realmente for listar e analisar toda a sua empresa, ver tudo que ela funciona em todos os ambientes dela, para ver o que nela funciona melhor, o que nela funciona pior, e ainda assim a análise externa, ela é extremamente mais demorada, porque ela envolve muitos mais fatores. Então aqui você realmente tem que analisar todo o ambiente, modificações tecnológicas que tem acontecendo, ambiente político, econômico, traçar vários cenários diferentes, para daí ver certinho quais caminhos a empresa realmente pode tentar operar em oportunidades e o que pode vir a acontecer de fora que pode realmente se tornar uma ameaça que possa prejudicar drasticamente o negócio. Se a gente pegar e sentar e pegar qualquer empresa aqui, que nem o Condor que a gente fez, a gente pode pegar e linkar aqui. O Condor tem, sei lá, tem postos de gasolina, tem um Clube Condor, que tem vários cadastros de várias pessoas, com e-mail, telefone, endereço. Ela pode fazer uma análise totalmente complexa, se quiser, para ver quem que ela deve atingir com prioridade e como que ela deve fazer isso. Ela tem já tempo histórico aqui, tem várias, sei lá, tipo, pessoas, tem familiares que já trabalharam no Condor, ela pode utilizar isso aqui da melhor forma possível.
Fraquezas, ela tem aqui uma concorrência absurda que vem com preços promocionais que acabam derrotando ela, certo? Ela tem uma dificuldade em reagir rápido ao mercado. Ela realmente, tipo... Professor. Oi, pode falar. Concorrência não seria ameaça, não seria um fator externo? Então, a questão da concorrência, nós podemos linkar elas nessas duas partes aqui, principalmente para ela estar presa aqui junto. Porque a concorrência, às vezes ela pode realmente ter uma ameaça muito grande da parte externa, só que a tua maneira de lidar com ela, teoricamente, é uma fraqueza. Então, tipo, se a empresa ela tem uma concorrência no mercado que, digamos, é maduro e é bem dividido ali, digamos, os clientes que tem naquele mercado. Mas se você consegue reagir rápido a isso, ou como você consegue atuar dentro disso, você pode linkar como uma força ou uma fraqueza. Mas sim, teoricamente, tipo, o que teus concorrentes podem fazer são ameaças. Mas se você não consegue, digamos, realmente ter um potencial de lidar forte com isso, por exemplo, você tem um poder de publicidade grande e tudo mais, você consegue lançar isso para forças e realmente acaba minimizando a ameaça externa. Só que a empresa ser muito engessada, que nem eu imagino que seja o caso do Condor, por exemplo, o Condor teve aquele episódio, tipo, excepcionalmente triste, no caso que foi do falecimento da funcionária, diante daquele cara que entrou lá e fez o maior escarcéu, tudo, brigou com segurança e afins. Mas o Condor em si, ele não fez um grande posicionamento sobre aquela questão. É difícil ver, assim, pelo menos eu como consumidor, eu não vi, assim, tipo, se eu da rede Condor aqui tivesse realmente controle sobre no Brasil, eu teria feito posts em nível nacional, pegando e realmente valorizando essa funcionária, explicando a situação, agradecendo, dando todo um suporte para a família e afins. Eu não estou dizendo que o Condor talvez não tenha feito uma atitude dessas, mas publicamente ficou parecendo tipo que praticamente não reagiu a essa questão como deveria agir. Então, eles são bem devagar nessa questão. Oi? Eu acho que realmente não fez mesmo, porque eu vi algumas publicações aí de algumas pessoas que eram conhecidas da família pedindo ajuda, enfim, expondo, né, que diz que a família ficou meio que sem assistência nenhuma. Sim. E, tipo, esse caso teve um alcance muito grande. Não estou dizendo para o Condor, se aproveitar a situação por interesse e tentar ganhar visibilidade em cima disso, mas, tipo, nessa situação, tem um mínimo que você espera que uma empresa faça reação ali para demonstrar que ela realmente se importa, que aquilo realmente tem fundamento e, tipo, que ela realmente percebe toda aquela situação que aconteceu, reconhece a parte dela naquela culpa e tudo mais. Isso é um quesito de humanidade, sabe? Você consegue pegar e portar isso. Só que você vê o Condor foi totalmente brando. Eu vi vários movimentos para auxiliar a família também. No próprio prefeito de Araucária, ele chegou lá e deu o nome do ambiente lá de tratamento de Covid, de triagem, não sei exatamente o que aquele espaço especializado é, mas deu o nome dela. Lá naquele viaduto perto ali realmente do NIS, eles colocaram e fizeram uma arte de grafite no rosto dela. Então você vê o que a sociedade realmente se comoveu com aquilo. E o Condor não reage rapidamente. Mas isso é um problema também de grandes empresas, muitas delas têm uma estratégia dessa, que seja muito de, digamos, transparência e uma pegada muito forte em participação às mídias e tudo mais, elas são muito mais devagar, inclusive, de qualquer coisa. Por isso que o Burger King chega e samba na cara do McDonald's quase o tempo todo, principalmente no Brasil, que a rede do McDonald's é meio agenciada de uma forma diferente nos outros países. Você, tipo, aqui o Burger King chega e faz campanhas, tudo, e brinca com o McDonald's, e o McDonald's praticamente não reage, enquanto o Burger King tem um perfil muito mais ativo em qualquer tipo de mídia, você consegue enxergar o Burger King de uma forma meio zoeira, assim. Você consegue identificar essa ação dele, essa maneira que se comporta e reage rapidamente. Já o Condor parece que, tipo, tá moribundo, assim, com todo respeito, né, a palavra, tipo, ele não faz nada, assim, muito visível. E até nessa questão que, tipo, não é questão de se aproveitar no momento. Ele tinha um mínimo até de responsabilidade social que vai além da obrigação trabalhista e tudo mais, que ele tinha que se posicionar. E mesmo assim, pela própria lerdeza deles, eles não fizeram nada. Então, tipo, o Condor, em questão de reação, e desse própria questão do comportamento, de como ele se posiciona e como ele age em determinadas situações, você não vê. Porque assim que de certo ele vai fazer alguma coisa, o problema já passou, já tá afetando ele drasticamente, sabe? Então, tipo... Isso realmente
É que a gente estava falando até agora há pouco, assim, sobre a questão dos postos do plano de fidelidade deles e tudo mais. É uma fraqueza que eles têm, sabe? Eles não conseguem agir no momento que eles têm que agir e da forma que eles têm que agir. Se é porque é muito travado e realmente quem está lá em cima não observa a necessidade dessas coisas e a pessoa realmente sabota, ou muitas vezes eles são lentos a ponto de não conseguir perceber e reagir a tempo certo e fazendo a ação certa, isso eu não sei. Mas que de fato eles pecam muito nessa parte, eles pecam. Isso é triste, assim, tipo, principalmente para esse caso que a gente estava relatando aqui agora, mas pela própria questão, assim, de que parece que eles não dão a mínima, assim, para nada. E realmente o povo esperava, né? Se, por exemplo, a família realmente estava passando dificuldade, né, e tudo mais, tipo, o que custava, teoricamente, uma rede tão grande realmente se solidarizar com essa situação, que nenhuma situação externa, tipo, ela tá ajudando alguém que só foi vítima de alguma coisa, nesse momento, tipo, fazendo um marketing para si mesma. Ela tá realmente pegando uma responsabilidade dela, abraçando e mostrando que ela é muito mais que uma organização. Eles nem isso fizeram, assim, propriamente dito. Então, a comunicação, essa parte de estratégia, reação, relações públicas deles, com certeza são fraquezas, assim, tipo, que nem precisa pensar em muitos exemplos para chegar e utilizar, assim, para falar. Eles são bem fraquinhos nisso. E, enfim, só finalizando. E ameaças de ele pode pegar, por exemplo, que nem aqui se ele fosse analisar no passado, essa questão política de que antes não era permitido que tivesse concorrências, mas a partir de agora, se mudar o governo, tem grandes chances de acabar com o lobby antigo que tinha, então, teoricamente, a troca do governo seria uma ameaça, certo? Seria uma coisa que está vendo o futuro, numa coisa que ele não controla, está na parte externa, e você sabe que você não vai conseguir reagir corretamente. E oportunidades. Isso aqui em alguns mercados são muito maduros, mercados, quando eu digo mercado em geral, mas realmente pegando para o supermercado, é difícil realmente analisar o que pode modificar, que pode favorecer a tua empresa numa situação dessa que nem o Condor tinha, sabe? Seria realmente difícil de ver uma situação que auxiliasse eles no mercado em geral. Porque mercados muito maduros é difícil ter uma grande modificação que afeta. Meios de pagamento, linhas de crédito, esse tipo de coisa até que normalmente surge, possibilidades de captação de dinheiro, e assim vai. Mas, em geral, quanto mais maduro o mercado, menos as oportunidades diversas tendem a aparecer. O que acontece é que, às vezes, pode tentar atender um nicho específico com produtos, digamos, que sejam mais luxuosos dentro do supermercado, como mais ou menos que o Festival faz, ou o Pão de Açúcar fazem. Pão de Açúcar, eu pensei, tem o Angelone também, sei lá. Você tem uma linha de produtos específicas, que nem quem faz isso aqui é o Vicari. O Vicari tem essa questão, ele tem umas gôndolas meio gourmet, assim. Teoricamente, você pode tentar explorar novos públicos lá dentro. Que nem o Condor poderia ter essa oportunidade. Não, a gente está comprando postos de gasolinas, então vamos linkar essa possibilidade. Então, tipo, estamos conseguindo, digamos, temos projetos feitos para ser implantados em tais lugares. Então, vocês podem ver essa oportunidade de linkar essas coisas, criando uma nova campanha. Ou a possibilidade de você abrir um próximo negócio, porque tal mercado está sendo facilitado. A questão de oportunidades e ameaças, elas são muito abertas, porque, tipo, apesar de se enquadrar no ambiente externo, elas têm que estar, teoricamente, relacionadas já com as forças e fraquezas, de uma maneira que consiga pegar e tirar proveito, ou consiga neutralizar as ameaças utilizando elas. Por isso que essa análise nunca é bem fácil de ser vista, ela exige muita discussão e muita análise. Você pegar uma análise SWOT completa, teoricamente tinha que dar um relatório só por si só de algumas páginas. Seria quase um TCC aí do modelo que vocês vão ter que fazer, provavelmente, para chegar e fazer uma análise SWOT completa sobre alguma coisa. Então aqui, né, temos algum exemplo de força, quais são os pontos fortes do negócio, quais são os seus melhores recursos, fraqueza, quais são os pontos fracos do negócio, os processos da empresa funcionam corretamente, assim por diante. Oportunidades, aqui tem alguns que foram citados aqui, mas obviamente a lista de oportunidades, teoricamente, é infinita, depende muito do negócio que a empresa está se inserindo, e também pela região onde ela está vendo essa questão de que ela pode vir migrar, ou pode vir a se expandir. Então teríamos câmbio e crédito, cultura local, isso aqui realmente se a cultura pode abraçar um negócio, qualquer coisa assim, pode ser muito viável. Benefícios fiscais, eventos imprevistos, mas eventos imprevistos é uma coisa que eu coloquei aqui, mas não está por engano, tá? Esses eventos imprevistos, em uma situação que você consiga lidar melhor, pode se dar melhor para a tua empresa, por exemplo, uma crise, se você já for habilitado a ela. E dependendo do tipo da crise, você pode ganhar mais market share do que a tua concorrência. Só que eventos imprevistos também está aqui em oportunidades. Porque no caso, se você pega
Aqui. Os dois estão com oportunidades, tá? Aqui é para ser fraqueza. Depois eu corrijo essa questão aqui. Mas, por exemplo, os mesmos pontos acabam sendo válidos para as duas situações. Só mudei aqui essa parte de novas políticas tributárias. Enfim. Ambos podem afetar de ambos os lados. A questão é quem afeta o quê. Às vezes uma crise para você vai ser um prato cheio para a concorrência conseguir ganhar mais mercado. E assim por diante. O segredo é você conseguir prever o que mais ou menos pode vir a acontecer no futuro e estar preparado para isso. Ou, por mais que você não consiga prever, se você já tiver uma boa estrutura reativa, que consiga sempre minimizar os problemas, seu negócio tende a sobreviver também. E tende a se dar melhor no mercado. O segredo hoje em dia, ainda mais no mercado que muda tão rapidamente, ele se expande, os mercados vão se integrando e vai tendo grandes modificações continuamente, é você trabalhar essa parte reativa. Porque é difícil você conseguir prever situações, você não consegue prever uma pandemia, você não consegue prever, dependendo dos casos, uma crise econômica, você não consegue prever muitas variáveis ali que é o mercado mais externo possível. Então, o ideal é você saber reagir a elas rapidamente. Reagindo a elas rapidamente, você minimiza os problemas e consegue fazer a sua empresa crescer nesses momentos. Diferente de algumas empresas que não reagem, elas acabam sendo drasticamente afetadas e até algumas vezes podem ser afetadas o suficiente até não poder se reerguer tão rapidamente para a mesma posição que estava. Então essa questão estratégica de você realmente saber como se comportar em situações diferentes e saber tirar o melhor do pior ali e ter uma boa relações públicas é o que faz realmente uma empresa estar competitiva e com um monte de diferenciais no mercado. Então, gente, hoje a aula acabou sendo um pouquinho mais longa, mas em geral era isso. E eu acredito que a maior parte de vocês, alguns tópicos acabaram sendo mais no intuito de revisão. Mas é bom até que a gente discutiu e demos alguns exemplos aqui e aprofundamos mais o assunto, de maneira que isso aqui acabou ficando melhor até explicado. Na próxima aula mesmo, vai dar já para falar para vocês de ciclo de vida de produto. Eu imagino que vocês já tenham visto isso aí em qualquer disciplina que seja relacionada à produção. Viram já, né, ciclo de vida de produto? Viram? De nome, Vimos sim, eu não me professor. lembro. De forma, nós vamos passar por isso, mas vou tentar trazer alguns outros exemplos também para deixar a sua situação melhorzinha. E daí nós vamos ver também, tem um artigo do Michael Porter que fala sobre a questão do que é estratégia, e daí ele linka algumas questões relacionadas também à parte de eficiência. Obviamente eu não vou fazer vocês lerem o artigo, eu vou pegar e vou trazer aqui para vocês os principais pontos desse artigo para discutir ali também. Então a próxima aula acredito que vai ficar mais focada nesses dois temas, até porque discutir sobre esse tipo de coisa acaba tomando um pouquinho mais de tempo, e também acho que é um pouquinho menos cansativo, assim. Mas, por hoje é só, gente. Alguma dúvida? Estão muito cansadinhos? Cansada sempre, né? Sem fazer o quê? Mas tranquilo. Lembrando para vocês que eu não sei se eu já habilitei aqui, mas qualquer coisa eu já habilito de novo. Ou coloca ali. Tem um questionário para ser feito referente à aula de hoje, tá bom? São 4 questões. São bem tranquilas e são objetivas. Equivale a nota de trabalho se referente a hoje. Hoje não tem nenhum material para leitura extra e nada assim, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Vou só encerrar aqui meu compartilhamento de tela. E devolver aqui porque me dá agonia, assim, porque eu vejo vocês aqui, eu sei que a câmera tá me vendo daqui, agora estamos frente a frente de novo. Mas é isso. É só deixar aqui, clicar para de gravar.